Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Janaína Cabral, esse é meu sinal, vocês já sabem. Jéssica está fazendo a interpretação em Libras para a gente desde o módulo 1. Eu estou aqui com um grande elenco. Professora Vilma Campos, professora Jean Soares. A gente está conversando sobre gêneros musicais. Lá no módulo 1, a gente introduziu, viu um pouco de onde foi que surgiu essa história de gêneros e como é que isso pode ser definido. Agora, no módulo 2, a gente vai continuar conversando e eu pergunto para vocês, como é que a gente identifica um gênero? Como é que se caracteriza um gênero musical? Vou fazer um exemplo. Diz. Vamos ver se vocês acertam. Tá. Índia, seus cabelos nos ombros caídos. Eita, a cara da Eja, essa pessoa deve estar negros como a gostando. noite que não tem lua. E aí? Olhe, esse aí dá É para do categorizar fundo do em baú. vários. Mas eu até colocaria esse como música. Esse gênero ele é chamado de world music, que é a música, porque como a gente viu na aula anterior, né, do módulo 1, foi quem criou esses gêneros, foi a indústria fonográfica, Sim. junto com os críticos, né? Os críticos, as pessoas que escrevem nas revistas especializadas, né, de música. E aí, uma das características que é mais comum é definir pelo ritmo, né? O samba, o sertanejo. Eu chego lá na Índia. Ok. O sertanejo, como eu já falei, né? O samba, a valsa, o bolero. Isso. Né? O ritmo Bem da conhecidos música. esses gêneros, né? Isso, definindo. Mas existem outras formas, porque uma música, o forró, por exemplo, tem o forró eletrônico, tem pé o de forró de serra. raiz, que a gente chama de pé de serra, e pode ter variações novas que, às vezes, não estão categorizadas ainda. Certo. Então, que elementos são esses que tem entre os gêneros que vão até dentro de um próprio gênero que vai fazendo as subdivisões? Como é que a gente vai identificando? Aí pode Né? ser os Tanto tem um temas. toque ali, né? No slide eu coloquei O um toque ritmo, os para o pessoal temas. pensar. Os temas, né? Questões sociais mesmo. Que são os que movimentos, estão né? As músicas postas dentro dos movimentos. dentro Perfeito. ali de cada região. Porque a indústria, ela é muito voltada ainda, ela sofre uma influência muito grande da música americana. Sim. Né? Porque é a música que tem mais, como é que a gente diria assim, mais poder, né? De inserção no mundo todo. Porque a gente volta para aquele entendimento da música enquanto consumo, tá? Enquanto consumo. comércio. A gente Isso. consome, a gente compra a música. Exatamente. E o gênero foi criado em função disso. Né? Essa ideia de gênero, não o gênero. Ele existe independente. Né? A gente respira oxigênio, independente da gente saber que o nome desse ar que a gente respira é oxigênio. É a mesma coisa. Perfeito. Né? As músicas existem. A gente chamar isso, né, categorizar ou não muda nada na essência da música. Só vai facilitar na hora de você conversar. Você está num bar ou numa festa, conversando sobre música, e alguém pode lhe perguntar qual é o tipo de música que você escuta. Como é que é mais fácil falar? Falar do gênero. Exato. A gente pode dizer que o instrumental, os instrumentos usados para fazer aquela música, aquele som, é um dos elementos que caracterizam, Sim, podemos exato. dizer? Sim, porque cada gênero tem seus Um instrumentos. som Por característico. exemplo, não existe rock sem guitarra, Jamais. não é? Não existe forró sem a zabumba. E sem sanfona. Sanfonia. Criaram, né? Criaram. Mas não era forró, gente. Forró tem que ter sanfona e zabumba. Agora, a world music, World music. a palavra mundo em inglês, é aquela música que é difícil de você encaixar, é difícil de você encaixar nos outros gêneros, e ela tem uma característica assim de um país específico. Então isso é uma guarânia, se eu não me engano, mas ela é vista dentro da indústria como world music. World music. Que são aquelas músicas mais tradicionais, mais Isso, específicas. o do nosso cancioneiro forró, de um povo. forró, que a gente tem aqui no Brasil, muda também de um país para outro.
Por exemplo, o nosso forró nos Estados Unidos é o Old Music. Uau! O Old Music é um guarda-chuvão que agrega todo mundo assim, que está se molhando sem mesmo. lugar. Entendi. Entendeu? Perfeitamente. Assim, a gente conversando com um estudante da EJA que está ali nesse embalo sonoro com a gente das músicas e dos gêneros musicais. Vocês acham que, diante da humanidade, tem gênero melhor que o outro, mais importante que o outro? Claro que não. Claro que não, De né? jeito nenhum, porque Claro que não. o Porque é gosto subjetivo. É subjetivo, E é aí o gosto musical. exatamente. E cada de gosto. cada um. Cada um tem o seu e cada um vai procurar consumir aquilo que lhe agrada. Exato. Aquilo que lhe E a encanta. gente abre um leque para falar do preconceito musical, né? Sim. Achar que um gênero é melhor que outro é preconceito musical, né? É preconceito artístico. Não existem linguagens melhores umas que as outras, existem linguagens que querem dizer algo. O que não a é? gente às vezes pega um pouquinho no pé, por exemplo, é da questão da linguagem, que alguns gêneros, né, usam uma linguagem chula, né, palavrões, ou música de sentido único, porque antigamente dizia duplo sentido, não. Agora já Agora tá nem sentido é duplo sentido, é único. sentido único. Isso né? para o Ela já âmbito da diz o que educação tem que dizer. não é uma coisa que a gente ache natural ou que a gente indique que a nossa criança, o nosso estudante ou o nosso adulto É porque estudante tem música com consuma. forte conteúdo sexual, por exemplo, né? Alguns gêneros hoje. Então, a gente tem que só ter esse cuidado dentro da escola, né? E as famílias também, talvez, tenham que ter com relação às crianças. Mas aos adultos, não, né? Porque nós adultos somos Já capazes, sabemos, né? De E dispensar sabendo e também entender que cada mesmo coisa. estas canções, mesmo esse formato musical, também está querendo dizer alguma coisa, né? Ele também tem uma intenção, sim. também É. está sendo expresso alguma coisa ali, não é? Então, falar de gêneros é falar de diversidade, correto? Sim. É verdade, é verdade. Exatamente. Não é? E a gente pode continuar esse tema na próxima. Na próxima aula, exatamente. Eu estava empolgada, minha gente. Tem a atividade. Olha, me diz aí, quais os seus gêneros preferidos? É isso que eu estou perguntando. A gente quer saber. Esse time aqui das artes da EJA quer saber quais os seus gêneros musicais preferidos. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Muito obrigada, meninas.